Trabalhadores do Brasil. Você sabe quem falava essa frase? Qual presidente que falava esta frase quando ia se comunicar com os trabalhadores, com a população brasileira? Getúlio Vargas. Seja bem-vindo ao canal Simplifica. Eu sou Adilson Moreira, sociólogo e educador, aguardando o dia em que o Brasil vai se tornar grande potência mundial. Enquanto esse dia não chega, eu quero começar a trabalhar com você hoje a Era Vargas, um dos momentos da história brasileira em que você tem uma grande importância, uma grande relevância para as provas do Enem. Fica ligado, vem comigo e vamos avançar nesse canal. Queria pedir o teu apoio, clica, curte, compartilha, se inscreve no canal para que nós possamos cada vez mais produzir conteúdos para a internet. Quero falar sobre Getúlio Vargas hoje, um cara que governou o Brasil por praticamente 19 anos. A primeira vez que ele governou o Brasil foi de 1930 até 45, foram 15 anos da história brasileira. E aí eu vou dividir esse mini curso sobre Getúlio Vargas em várias fases, em várias aulas, várias mini aulas para você, ok? Hoje eu quero trabalhar com você como Getúlio Vargas chegou até o poder. É importante considerar o Brasil dos anos de 1920. O Brasil era dominado durante muito tempo pelas oligarquias tradicionais brasileiras. Elas estavam no poder na chamada República Velha. Ali você tinha uma série de características. Você tinha coronelismo, compra de voto, você tinha a política do café com leite, a política dos governadores. Havia um esquema viciado da política brasileira entre São Paulo e Minas Gerais. Tudo isso já estava cansando, já estava tornando-se algo que provocava a manifestação da sociedade, principalmente a partir da década de 1920. Nessa década é importante considerar que o Brasil ele já estava um país muito mais urbanizado. Você tinha as cidades crescendo, não era mais aquele Brasil ruralizado dos coronéis. Então, com essa urbanização do Brasil, ocorreu a insatisfação com a falta de moradia e a inflação, além de vários outros elementos. Compreenda-se por urbanização uma migração da população do campo para a cidade e, por consequência, o crescimento das cidades. Esse crescimento das cidades e essa urbanização provocou o fortalecimento da classe média, que foi fundamental para essa mudança de modelo econômico, político, pela qual o Brasil passava. Há de se considerar que ainda nos anos 20 os coronéis detinham muito poder na nossa sociedade, mas já existiam ali, já tinha insurgência de novos atores sociais. Vamos considerar dois. Primeiro, o proletariado. O processo de urbanização gerou a industrialização e, por consequência, um crescimento da classe trabalhadora, da classe operária no Brasil, com novas ideias, com novas concepções, com outras ideologias que vinham sendo trazidas, inclusive, até de fora, como anarquismo, socialismo, sindicalismo e outras ideias que eram trazidas para o Brasil. Mas era uma classe que começava a lutar no Brasil da época. Outra era a classe média urbana, já uma ala que foi criada nas cidades em aversão ao campo, a todo o domínio que o campo representava com o poder dos coronéis. Então essa classe média urbana foi se criando, foi se fortalecendo e aos poucos foi se consolidando no Brasil. E aí nós temos, por exemplo, alguns movimentos que surgiram no Brasil dos anos 20, que são resultados dessa classe média urbana. Por exemplo, o movimento do tenentismo. Foi um movimento militar, cívico-militar, que ele tem uma grande influência do positivismo de Augusto Conte, que considerava os militares como uma missão importante na sociedade brasileira, de purificar, de tornar a sociedade melhor, de levá-la ao progresso, ao desenvolvimento, a uma evolução, né? E aí apegando aos militares essa noção de pureza e moralidade naquele contexto. Então os tenentes, na sua maioria com essa patente de tenente, mas com outras patentes também, começaram a trabalhar essa lógica de uma política mais
pura moralmente, e começaram a existir algumas manifestações, até porque a República Velha possuía muitos vícios. Dá uma olhada nessa imagem aí para você perceber como era o voto de cabresto, como era a manipulação, todo o processo que existia na época. Bom, além do tenentismo, que foram uma série de manifestações militares nos quartéis do Brasil, você tem também a questão da Semana da Arte Moderna acontecendo em 1922. Essa Semana da Arte Moderna como expressão dessa urbanidade, né, como expressão desses novos tempos. A arte foi utilizada para protestar. A arte foi utilizada para dizer: nós não queremos mais esse modelo político e econômico, nós queremos um outro modelo, um outro paradigma é possível. E é justamente porque a arte começou a romper com a tradição. A tradição era coronelismo, oligarquia, a arte começou a romper, e ao romper com a tradição, a proposta era romper com a política também. Ao romper com a tradição econômica, a proposta era romper com a tradição política de uma certa forma. Então a Semana da Arte Moderna representa isso, várias situações. Acompanhe aí na tela, por favor, a obra de Tarsila do Amaral, mostrando a diversidade brasileira, a obras de cunho trabalhistas, operários. Então essa mudança de paradigma começa na arte e ela vai começar a se expandir para a política e para a questão social também. Bom, as rebeliões tenentistas começaram a explodir, então, começaram a pipocar em diversas cidades do Brasil. Em 1922, nós tivemos no Rio de Janeiro os 18 do Forte de Copacabana. Um episódio que ficou assim conhecido, mas que já se tem notícia de que eram muito mais do que isso. Eles se rebelaram no Forte de Copacabana. Temos imagens aí que comprovam isso, que eles vão, inclusive, uma atitude muito cívica, militarista, nacionalista, né? Com as cores da bandeira, lutando por um Brasil melhor. Eles vão pegar em armas e marchar pelo calçadão de Copacabana até ao confronto com a polícia, e dali só 2 sobreviveram basicamente nessa época. Em São Paulo teve rebelião também, foram 23 dias de rebelião em 1924, também uma rebelião tenentista, e no Rio Grande do Sul também, em 1924, tem uma rebelião tenentista. Da rebelião de São Paulo com a rebelião do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul sobe o país, São Paulo desce o país, eles se encontram, ok? E aí forma a chamada Coluna Preste, que foi uma marcha militar surgida entre os anos de 1924 a 1927, que vagou pelo interior do Brasil, vendo inclusive as péssimas condições de vida, a pobreza, a desigualdade, a miséria que o Brasil passava na época, e aí tentando implementar alguns elementos do modelo tenentista. Começa com mais de 1000 participantes, vai terminar com aproximadamente 100, entre 100 e 200 participantes, mas que acabou agitando. Todas essas agitações sociais do tenentismo, da Semana de Arte Moderna, eram sinais dos tempos, de que o Brasil dos anos 20, ele preconizava uma mudança, ele necessitava de uma mudança. Bom, mas apesar de tudo isso, a gente pode considerar que a chegada de Getúlio Vargas ao poder, ela tem uma relação muito forte com o rompimento do Pacto do Café com Leite, com o rompimento entre as duas oligarquias, São Paulo e Minas Gerais. Porque, de acordo com esse pacto, depois de um paulista viria um mineiro, depois de um mineiro um paulista, e assim sucessivamente. Então, entre os anos de 1926 a 1930, quem governou o Brasil foi um camarada chamado Washington Luiz, que era um político de São Paulo. Bom, se era São Paulo, a próxima então seria Minas Gerais. Ela que deveria subir ao poder. São Paulo deveria dar um apoio a ele. No entanto, no meio do caminho, como diria o poeta, havia uma pedra, e essa pedra foi a crise de 29 nos Estados Unidos. Essa crise teve impactos mundiais e o Brasil não ficou fora disso. Os Estados Unidos cortou logo de imediato o consumo do café brasileiro, e isso gerou um grande problema para a oligarquia brasileira, para os cafeicultores brasileiros da época, que decidiram não mais apoiar Minas Gerais e continuar com uma política
de valorização do café, ok? Da época intensa, e decidiu manter então o paulista no poder. Então, nas eleições de 1930, acompanhe o organograma aí comigo na tela, ficou a seguinte configuração. De um lado, São Paulo com a máquina eleitoral na mão, muito dinheiro, o poder dos coronéis, a manipulação, o voto de cabresto, todo aquele elemento que você conhece da história brasileira. Do outro lado ficou Minas Gerais, formou a chamada Aliança Liberal. Você tem Minas Gerais, mais o Rio Grande do Sul e a Paraíba, que eram estados descontentes, que estavam se aproveitando desse momento de cisão, desse momento de racha na política brasileira, e estavam querendo galgar o poder também, e lançaram como candidato, aí sim ele alçado ao cenário nacional, um político gaúcho chamado Getúlio Dornelles Vargas, que esta figura, que no Rio Grande do Sul já era um grande político, que ele conseguiu inclusive pacificar a política do Rio Grande do Sul, entre as famílias rivais, os Borges de Medeiros e outros, que eram rivais há muito tempo. Ele conseguiu fazer um governo de coalizão no Rio Grande do Sul e começou a governar basicamente ali com os dois lados, com as famílias rivais. Então Getúlio Vargas encabeça a chapa do lado da Aliança Liberal, e você vai ter... Então vamos ter o seguinte lado, olha aí, ó. Então a configuração da política das eleições de 1930 ficou assim. De um dos lados ficou São Paulo, com a figura do Júlio Prestes, do PRP, ok? E do outro lado ficou a Aliança Liberal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, lançando Getúlio Vargas e o vice João Pessoa, com apoio de setores descontentes da oligarquia de São Paulo. De um lado, Júlio Prestes, do outro lado, Getúlio Vargas. Dizem as más línguas que a luta armada teria começado em 1930, porque o lado de Getúlio Vargas teria descoberto fraude nas eleições. Isso em parte é verdade e em parte não é. A ideia da fraude é verdade, havia fraude em todos os níveis. A política eleitoral era uma bagunça nesse contexto. Só para você ter uma noção, em muitos lugares a cédula eleitoral ia no jornal, ele recortava e levava na sessão de votação. O voto de cabresto, os jagunços do coronel acompanhavam o eleitor até o local de votação e ficavam com armas olhando em que ele votava. O voto não era secreto, então podia se controlar o voto naquele contexto. Então as fraudes eram mais intensas. Eu costumo dizer, se você me permitir, que o Júlio Prestes foi mais competente na hora de fraudar do que o Getúlio Vargas. Mas na realidade é assim, Júlio Prestes tinha a máquina eleitoral do lado, do estado de São Paulo, a máquina federal, muito dinheiro, compra os coronéis que manipulam os votos. Getúlio Vargas vence em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, a aliança. No Rio Grande do Sul, quase que 95% dos votos vai para Getúlio Vargas, mas ele é superado porque nos outros estados eles acabam passando essa votação do Vargas. Bom, o que aconteceu então para que as eleições não fossem respeitadas e Getúlio Vargas assumisse o poder? Bom, aconteceu um problema com o vice da chapa do Getúlio Vargas, um senhor chamado João Pessoa. O João Pessoa, que hoje é a capital da Paraíba, em homenagem a ele, político influente, fruto de uma oligarquia, para você ver como isso não representou nenhuma ruptura no Brasil. O João Pessoa foi assassinado, ocorreu uma briga política interna, alguns falam até que tem uma questão de crime passional, rivais, cartas amorosas que foram divulgadas, aí foi contratado o pistoleiro e mataram o João Pessoa. Bom, os radicais da Aliança Liberal, que era composto pela ala tenentista, alguns setores de São Paulo, inclusive até os comunistas tentaram apoiaram Getúlio Vargas porque viram nele um mal menor naquele contexto político. Eles queriam que Luiz Carlos Prestes fosse candidato, viesse, etc. Mas não foi possível, então eles apoiaram, segundo eles, o mal menor. Eles então acirraram os ânimos da Aliança Liberal e propuseram luta armada naquele contexto. Então, no mês de outubro de 1930, houveram conflitos armados. Minas Gerais e Rio Grande do Sul
ocupam São Paulo e destituem dali Júlio Prestes, entregando o poder a Getúlio Vargas. Ele sobe ao poder de forma provisória, ok? Em 1930 e vai permanecer por 15 anos no poder. Você pode chamar Getúlio Vargas de tudo, viu? Inclusive, se você não gosta de Getúlio, esse é o teu lugar. Permanece comigo nesse mini curso sobre a Era Vargas. E até o próximo vídeo com o governo provisório.